Ele não gritou. Não tentou se defender. Apenas abaixou a cabeça, enquanto apontavam o dedo para ele bem na frente do próprio filho. O menino apertou a mão do pai, sem entender por que pessoas adultas estavam tratando um homem simples como um criminoso. Ninguém quis ouvir. Ninguém quis esperar. Naquele instante, algo foi quebrado, não só a dignidade de um pai, mas a infância de um filho. O que ninguém percebeu é que aquela acusação escondia um detalhe silencioso. Um detalhe que, mais tarde, faria todos desejarem poder voltar atrás. Porque, às vezes, a verdade não aparece para salvar. Ela aparece para condenar quem julgou cedo demais. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? E por que o olhar daquele pai nunca mais foi o mesmo? Ainda estava escuro quando João acordou. O despertador velho, com a tela rachada, marcava 5 da manhã, mas ele já estava desperto antes mesmo do som tocar. Era assim quase todos os dias. O corpo cansado não pedia descanso, pedia sobrevivência. Ele ficou alguns segundos olhando para o teto simples, manchado pelo tempo, respirando fundo como se juntasse forças para mais um dia. Ao lado dele, o quarto era silencioso. A casa inteira parecia suspirar junto. João se levantou devagar para não fazer barulho. Passou a mão no rosto, sentindo a barba por fazer, e caminhou até a cozinha pequena. A lâmpada fraca iluminou as paredes descascadas e a mesa de madeira antiga, onde tantas refeições simples já tinham sido feitas. Enquanto colocava a água para ferver, seus pensamentos foram, como sempre, para a mesma pessoa. Lucas. O menino ainda dormia no quarto ao lado. 7 anos. Pequeno para entender o peso do mundo, mas grande o suficiente para sentir quando algo não estava certo. João pensava nisso todos os dias. Pensava em como proteger o filho de dores que nem ele mesmo sabia evitar. O café ficou pronto. João tomou um gole rápido, sem açúcar. O gosto amargo parecia combinar com o que ele sentia por dentro. Vestiu a camisa simples, já um pouco desbotada, e antes de sair, foi até o quarto do filho. Lucas dormia abraçando um caderno escolar. O cabelo bagunçado caía sobre a testa. João se aproximou em silêncio, ajeitou o cobertor e ficou ali alguns segundos, apenas olhando. O peito apertou. Havia um tipo de promessa silenciosa naquele olhar. Eu faço tudo por você, pensou. Ele saiu de casa ainda com o céu cinza. As ruas do bairro eram estreitas, cheias de casas simples. Pessoas comuns se acordavam cedo demais para ganhar pouco demais. João caminhava rápido. Trabalhava como ajudante geral em um pequeno mercado do centro. Carregava caixas, limpava o chão, fazia o que fosse preciso. Nunca reclamou. Nunca foi de reclamar. No caminho, cumprimentava conhecidos com um aceno discreto. Era um homem respeitado, mesmo sem perceber. Sempre educado. Sempre correto. Daqueles que pagam o que devem, mesmo quando ninguém está olhando. Mas havia algo dentro dele que poucos notavam. Um cansaço profundo. Não era apenas físico. Era como se João carregasse um peso invisível nos ombros, algo que não falava para ninguém. Um medo constante de falhar, de não ser suficiente, de um dia olhar nos olhos do filho e não saber o que dizer. No mercado, o dia começou como qualquer outro. O cheiro de frutas, o som de caixas sendo arrastadas, vozes misturadas. João trabalhava em silêncio, concentrado. Às vezes, alguém pedia ajuda e ele atendia com um sorriso tímido. Durante a pausa do almoço, sentou-se sozinho no fundo do depósito. Abriu a marmita simples, arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango. Enquanto comia, olhava o celular velho. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele respirou fundo. Só mais um dia, murmurou para si mesmo. À tarde, o céu escureceu de repente. Nuvens pesadas se juntaram como se anunciassem algo ruim. João sentiu um arrepio estranho, sem saber por quê. Tentou ignorar. Sempre foi assim. Ele não acreditava muito em pressentimentos. Quando o expediente terminou, ele voltou para casa mais cedo do que o normal. Era dia de buscar Lucas na escola. Esse era o melhor momento do dia. Sempre foi. A escola ficava a poucas quadras. João esperava do lado de fora, observando as crianças saírem correndo, rindo, gritando. Pais conversavam entre si. Alguns olhavam o celular,
Outros reclamavam do trânsito. João apenas esperava. Lucas saiu por último, com a mochila quase maior que ele. Quando viu o pai, o rosto se iluminou. Pai! Ele correu e abraçou João com força. João se agachou, segurou o filho e sorriu de verdade. Era um sorriso raro, mas sincero. Como foi a escola hoje? Perguntou. A professora disse que eu leio bem, respondeu Lucas, orgulhoso. Was. Ele hesitou. Mas o quê? Lucas olhou em volta antes de falar. Um menino falou que meu tênis é velho. João sentiu algo apertar por dentro. Passou a mão no cabelo do filho. E o que você respondeu? Nada. Lucas deu de ombros. Eu sei que você trabalha muito. João engoliu em seco. Aquela frase, dita de forma tão simples, doeu mais do que qualquer ofensa. Olha para mim, disse João, segurando o rosto do filho com cuidado. O que importa não é o tênis. É quem você é. E você é um menino bom. Isso ninguém pode tirar. Lucas assentiu, mas o olhar ainda carregava uma sombra. No caminho de volta, eles caminharam em silêncio. A chuva começou a cair fina, molhando a calçada. João segurou a mão do filho com mais força. Aquele gesto simples era, para ele, uma forma de proteção contra tudo. Em casa, a rotina seguiu. Jantar simples. Banho rápido. Lucas sentou-se à mesa para fazer a lição, enquanto João lavava a louça. O som da chuva aumentava do lado de fora. Pai, Lucas chama de repente. Oi, filho. Você já foi tratado injustamente alguma vez? João parou. A pergunta veio como um soco inesperado. Por que você quer saber isso? Lucas mexeu no lápis, sem olhar. Hoje, eu vi um homem gritando com outro homem na rua. Todo mundo olhando. Parecia errado. João respirando antes de responder. Às vezes, as pessoas julgam sem saber a verdade, disse devagar. E isso machuca. Muito? João ficou em silêncio por alguns segundos. Muito. Lucas não falou mais nada. Continuou escrevendo, como se guardasse aquela resposta em algum lugar dentro de si. Mais tarde, depois que Lucas dormiu, João ficou sentado sozinho na sala. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante da chuva. Ele apoiou os cotovelos no joelho e abaixou a cabeça. Havia algo que o incomodava. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado pelo próprio passado. João nunca falou muito sobre sua vida. Nunca contou tudo, nem mesmo para o filho. Ele se levantou, foi até uma gaveta antiga e a abriu. Dentro, havia alguns papéis velhos, amarelados pelo tempo. João os observou por alguns segundos, sem tocar. O olhar ficou pesado. Ainda não, murmurou. Ele fechou a gaveta com cuidado, como quem esconde uma ferida. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Mas o ar estava diferente, mais pesado. João levou Lucas à escola e seguiu seu caminho para o trabalho. No trajeto, percebeu alguns olhares estranhos. Pessoas cochichando. Parou por um instante, confuso. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou. No mercado, o dono chamou mais cedo do que o normal. João, depois você passa na minha sala. O tom era seco. Diferente. O coração de João acelerou. Ele tentou manter a calma. Continuou trabalhando, mas as mãos tremiam levemente. Cada minuto parecia mais longo. Quando finalmente entrou na sala, sentiu um frio na espinha. O dono estava sério. Havia outra pessoa ali, que João não conhecia. Um homem bem vestido, olhar duro, pasta na mão. João, precisamos conversar, disse o dono, sem rodeios. João abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Algo dentro dele gritava que aquele momento mudaria tudo. E, em algum lugar da cidade, sem que João soubesse, Lucas também estava prestes a testemunhar algo que jamais esqueceria. João saiu da sala do mercado com as pernas fracas. O ar parecia pesado demais para respirar. O homem de terno fechou a pasta devagar, como se cada gesto fosse calculado para aumentar o peso daquele momento. O senhor está sendo acusado de roubo, disse, sem emoção. A palavra ecoou na cabeça de João como um trovão seco. Roubo. Ele piscou algumas vezes, tentando entender se tinha ouvido direito. Isso é um engano, respondeu, com a voz baixa, quase sufocada. Eu nunca peguei nada que não fosse meu.
O dono do mercado desviou o olhar. Não parecia zangado. Parecia desconfortável. Como alguém que já tinha tomado uma decisão antes mesmo da conversa começar. João, sumiu o dinheiro do caixa. E... Ele respirou fundo. Alguém disse que viu você mexendo ali ontem à noite. O mundo parou por um segundo. Quem disse isso? João perguntou. O homem de terno interveio. Isso não importa agora. O que importa é que existe uma denúncia. E precisamos levá-lo para prestar esclarecimentos. João sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Pensou em Lucas. Pensou no caderno que o menino abraçava ao dormir. Pensou na pergunta da noite anterior. Você já foi tratado injustamente alguma vez? Ele engoliu em seco. Posso buscar meu filho na escola primeiro? Pediu. Ele não tem ninguém além de mim. O homem de terno balançou a cabeça. Não. João não discutiu. Nunca foi de discutir. Apenas abaixou a cabeça e seguiu. Do lado de fora do mercado, algumas pessoas observavam. Criticavam. Olhavam com curiosidade, com julgamento. João sentiu algo queimando por dentro. Não era raiva. Era vergonha. Uma vergonha que ele não merecia, mas se parecia grudar na pele. O pior ainda estava por vir. Na porta da escola, Lucas acabava de sair quando viu o pai do outro lado da rua, cercado por adultos desconhecidos. O menino franziu a testa, confuso. Pai, chamou, alto. João virou o rosto lentamente. Seus olhos encontraram os do filho. Por um segundo, ele quis correr, abraçar Lucas, dizer que tudo ficaria bem. Mas não podia. As pessoas pararam. Alguns pais, alguns alunos, todos olhando. Esse é o homem, disse alguém, em voz alta. O que roubou. Lucas sentiu o coração disparar. Ele não entendia as palavras, mas entendia o tom. Olhou para o pai, esperando que ele dissesse algo. Que gritasse. Que se defendesse. Mas João permaneceu em silêncio. O menino caminhou até ele, ignorando os adultos. Pai, o que está acontecendo? João se agachou com dificuldade. Segurou os ombros do filho com cuidado, como se ele fosse feito de vidro. Filho, vai para casa com a dona Marta, tá bom? Disse, apontando para a vizinha. O pai, vai, repetiu, com firmeza, mas os olhos brilhavam. Lucas hesitou. Depois olhou em volta. Viu os olhares. Sentiu algo estranho, uma mistura de medo e vergonha que ele nunca tinha sentido antes. Soltou a mão do pai devagar. Enquanto se afastava, olhou para trás. Viu o pai sendo levado. Viu alguém apontar o dedo. Aquela imagem se gravou nele como uma cicatriz. Na delegacia, o tempo parecia não passar. João respondeu perguntas, repetiu a mesma verdade várias vezes. Ninguém parecia ouvir de verdade. Dentro de si, um conflito crescia. Ele sabia a verdade. Sabia exatamente como aquele dinheiro tinha sumido. Horas depois, já era noite quando João foi liberado provisoriamente. Saiu da delegacia com o corpo pesado e a alma ainda mais cansada. O céu estava escuro e a cidade parecia indiferente. Em casa, Lucas estava sentado no sofá, abraçando os joelhos. Quando viu o pai, correu até ele. Pai! O abraço veio forte, desesperado. João fechou os olhos. Aquele abraço doía mais do que qualquer acusação. Você não roubou nada, né? Lucas perguntou, com a voz trêmula. João ficou em silêncio por alguns segundos. Aqueles segundos decidiram tudo. Ele se afastou um pouco, sentou-se no sofá e respirou fundo. Filho, começou. Eu nunca te menti, né? Lucas balançou a cabeça. Então escuta com atenção. João contou. Contou que, meses antes, o verdadeiro responsável pelo dinheiro era um rapaz do mercado. Um jovem endividado, desesperado, com uma família doente. João tinha visto tudo. Tinha sido o único a ver. E por que você não falou nada? Lucas perguntou, confuso e magoado. João abaixou os olhos. Porque aquele rapaz me implorou. Disse que se fosse descoberto, perderia tudo. Eu achei que o dinheiro apareceria depois. Achei que dava para resolver sem machucar ninguém. Mas machucou você, Lucas sussurrou. E agora machucou você também. João respondeu, com a voz quebrada. O silêncio caiu entre eles.
Então, Lucas hesitou. Você vai deixar todo mundo pensar que foi você? João fechou os punhos. A decisão que ele tinha evitado agora estava ali, crua. Não, disse, finalmente, amanhã eu vou contar a verdade. Mesmo que isso custe meu emprego. Mesmo que as pessoas demorem a acreditar. Lucas respirou fundo, aliviado. Na manhã seguinte, João voltou ao mercado. O dono recebeu com frieza. O homem de terno também estava lá. Eu sei quem pegou o dinheiro, João disse, firme. E foi por isso que fiquei em silêncio. Houve um momento de tensão. O nome foi dito. O silêncio foi pesado. O rapaz negou no início, chorou depois, confessou no fim. A verdade veio à tona como uma onda. Mas nem tudo se conserta na mesma velocidade. João perdeu o emprego. Alguns pedidos de desculpa vieram tarde. Outros nunca vieram. O bairro demorou a mudar o olhar. Mas algo havia mudado. Na saída do mercado, Lucas estava esperando. Quando viu o pai, sorriu. Um sorriso diferente, mais forte. Eu vi você falando, disse. Você parecia grande. João sentiu os olhos arderem. Eu tive medo, confessou. Muito medo. Mas mesmo assim, você falou a verdade. Lucas respondeu. Isso é ser forte, né? João abraçou o filho, sentindo um peso sair do peito. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, João abriu a gaveta antiga novamente. Desta vez, pegou os papéis. Não para esconder. Para encarar. Algumas verdades doem. Outras libertam. E João entendeu que proteger alguém não pode custar a própria dignidade, nem ensinar o silêncio errado a quem mais nos observa. Porque os filhos aprendem menos com o que dizemos, e muito mais com o que fazemos. Agora, fica a pergunta. Se fosse você, teria coragem de enfrentar o julgamento de todos para ensinar a verdade a quem mais ama? A vida nem sempre testa nossa força nos momentos em que estamos certos diante de todos. Muitas vezes, ela nos prova justamente quando somos julgados injustamente, observados em silêncio por quem mais nos ama. Essa história nos lembra que o verdadeiro caráter não aparece no conforto, mas na dor. João poderia ter gritado, poderia ter acusado, poderia ter se defendido com raiva. Mas o que realmente definiu quem ele era não foi o silêncio inicial, foi a coragem de corrigir esse silêncio no momento certo. Ele errou ao tentar proteger alguém escondendo a verdade, mas acertou ao escolher a honestidade quando percebeu que seu filho estava aprendendo com cada atitude. Porque filhos não aprendem apenas com palavras bonitas. Eles aprendem com escolhas difíceis. Ser humilde não significa aceitar injustiça para sempre. Ser bom não é o mesmo que se anular. E ser forte, muitas vezes, é enfrentar o medo de perder tudo para não perder aquilo que realmente importa, a própria dignidade. A verdade pode doer, pode custar um emprego, pode demorar para ser aceita, mas ela constrói algo que nenhuma mentira consegue sustentar: respeito, exemplo e consciência limpa. Quando um pai escolhe a verdade, mesmo depois de ser humilhado, ele ensina ao filho que caráter vale mais do que aprovação e que silêncio errado também machuca. Essa história nos faz refletir. Quantas vezes ficamos calados para evitar problemas e, sem perceber, ensinamos o medo? Quantas vezes aceitamos julgamentos injustos por achar que somos pequenos demais para reagir? No fim, a maior herança que podemos deixar não é dinheiro nem status. É o exemplo. Porque um filho que vê a verdade sendo defendida cresce aprendendo a nunca se curvar diante da injustiça. E você? O que escolheria ensinar com suas atitudes?